Bom, então essa semana é a aula 3, né? Correção de exercícios, aula 3. E estamos falando sobre a queda na Terra aqui, ó. Fica bem legal aqui esse GIF, que mostra na presença do ar, que é para quem assistiu as aulas, quem não assistiu, volta lá e assiste os vídeos sobre queda livre, né? Mas quando tem na presença do ar, os corpos, uma pena e uma pedra, né, não caem junto, a pedra cai primeiro. No entanto, a gente viu lá nas aulas que se tirar o ar, os dois caem ao mesmo tempo. Isso aí é maravilhoso, né? Imagina uma pessoa fazer esse teste, essa experiência mentalmente, né? Que foi o que Galileu fez, né? Então, às vezes, a gente tem que sair do óbvio, né, gente? E começar a ver as coisas por um outro prisma, né? Okay? Então, quando isso aí foi descoberto, ou quando alguém levantou essa teoria que foi Galileu, não tinha como ele fazer esse experimento sem ar, tá? Okay? Mas tem um vídeo lá nosso mostrando esse experimento que a NASA fez. Vamos lá, galera. Bom, primeiro exercício aqui é o exercício da página 31. Então, na verdade, nós temos só exercício da página 31 agora e do material que eu passei, né, a mais para vocês, porque tinha pouco exercício, tá? Então, queda livre dos corpos, né? Ou eu gosto de chamar de movimento vertical, porque ele pode ser para cima ou para baixo, né, gente? Bom, o exercício 1 é: uma esfera de aço é abandonada de uma certa altura em relação ao solo. Então, a gente tem ali uma bolinha, né? E ela cai até o solo. Pode colocar uma altura H aqui, né? Então ela desloca, né? Uma distância, um ΔS. Para a altura a gente chama de ΔH, né? Fica mais legal, assim, mais style, né? Ok? Quando a gente fala em abandonada, gente, né? A gente já fala que só foi solta. Então a velocidade inicial é 0, tá? Determine a velocidade com que ela toca o solo aqui, ó. Nós queremos saber a velocidade dela quando ela bate lá no solo, né? E a altura de onde ela é abandonada. Então a gente quer também essa altura aqui, tá? Ok? Sabendo que o tempo de queda é 10 segundos. Então você solta alguma coisa com um cronômetro. A gente tem que considerar que é feito no vácuo ou que a resistência do ar, né? Seja pequena, ok? Para não interferir muito, mas dá para a gente estimar. Só pelo tempo, com o uso de um relógio, com um cronômetro, dá para a gente estimar tanto a velocidade que o corpo bate no chão, como a altura, né, que o corpo caiu. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Vamos apagar isso aqui. Vamos pegar o ponteiro aqui de novo. Vamos lá. Então, o que a gente tem? Primeira coisa é tirar os dados que o exercício nos dá. Ó. Velocidade inicial é 0 porque foi abandonado, não é isso? Altura, ΔH, não sei a altura. Velocidade final, não sei. Inclusive são as perguntas, né? Como que eu vou resolver um exercício se eu não tenho o que está sendo me perguntado? Tempo, 10 segundos. E gravidade? Opa, nós temos que analisar aqui. O corpo quando cai, a gravidade ajuda ele a cair ou atrapalha? Se ajuda ele a cair, a velocidade vai sempre aumentando, não é isso? Então a gente coloca o sinal de mais. Por que mais? Porque se a velocidade vai aumentar, né? O sinal da velocidade e da gravidade tem que ser iguais. Se a gente considerar na queda aqui que a velocidade final vai ser positiva, então a gravidade é positiva. Então a gente tenta adotar assim: quando a velocidade, quando o corpo está caindo, a gravidade ajuda a cair. Então a gravidade é positiva. Se a gente jogar de baixo para cima, aí a gente adota a gravidade negativa. Por quê? Porque ele está atrapalhando o movimento, seria um movimento retardado. Tá? Vamos continuar. Então, olha só. A formulinha vai ficar ΔH é igual a V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Professor, de onde saiu isso? Né? Bom, isso aqui, gente, ele sai, por exemplo, assim, ó. No lugar de S é H, tá? S é igual a S0, né? Mais
V0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Né? Então, no lugar de S, S0, eu coloco H igual a H0. É a mesma coisa, aqui é a mesma coisa da posição, só que na vertical. Quando eu passo esse cara para cá, ele vem com sinal de menos. Então fica H menos H0, ou posição final menos posição inicial, né? Isso aqui é delta S, ou, né, quando a gente está falando de queda, delta H. Ok? Então isso aí é o deslocamento total, tá, gente? Outra coisa. Professor, por que você está usando a fórmula do sorvetão, né? Essa fórmula aqui. E não está usando, por exemplo, a Torricelli, que é V ao quadrado final é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade, né? Porque no lugar da seleção vai a gravidade, vezes ΔH. Então eu tenho ΔH aqui também. Eu quero saber a altura, ó, tá aqui, ó. Mas eu também quero saber a velocidade. Então se eu for usar essa equação aqui, eu vou ter um grande problema, porque eu tenho duas incógnitas. Eu não sei o H e não sei a velocidade final. Então não tem como eu isolar. Então quando você for fazer um exercício, você cata no caderno, faz uma tabelinha com as 3 equações. V, a vovó à toa, não é isso? V0 mais GT, que é AT, né? Você faz você pode fazer também essa que a gente utilizou aqui, ó, que é do sorvetão, e pode colocar a Torricelli. E aí você analisa qual das 3, é que nem um joguinho de videogame, qual das 3 pode te oferecer respostas. Ok? Nesse caso aqui, se a gente quiser saber a velocidade final, também dá para usar essa aqui, né? Ó, porque a gente quer saber a velocidade final, ó. Mas a velocidade inicial a gente tem, a gravidade a gente tem e o tempo a gente tem. Então, aqui nesse exercício, a segunda resposta vai ser a velocidade final. A gente vai usar ela, né? Ok? Então, a escolha da fórmula que a gente vai utilizar vai depender dos dados que a gente tem inicial. Né? A gente tem que ficar sobrando só um para que a gente possa isolar e seja a nossa resposta, tá? Bom, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Então, sempre vai ser assim, tá, gente? Não tem uma fórmula, assim, não vem na cara a fórmula. Você tem que saber escolher a fórmula de acordo com os dados iniciais do exercício. Nossa, eu faço uma rabisqueira aqui. Então, toda hora, você tem que fazer esse exercício de escolher a melhor fórmula. Tá? Mais fácil também. Bom, vamos lá. Então, uma vez, ó, a gente tem a velocidade inicial, tem o tempo. Tem a gravidade, tem o tempo, então é só achar o ΔH. Ó. Então a gente vai fazer isso aqui agora. E aí a gente já sabe o quê? A altura que o corpo cai. Então olha lá. ΔH é igual. Qual que é a velocidade inicial? 0 vezes 10, que é o tempo. Ó. Não existe tempo negativo, tá, galera? Mais, ó, esse mais aqui, ó. Como está em queda, mais com mais dá mais. Então a gravidade é mais 10, então continua o sinal de mais aqui. Eu coloquei entre parênteses para ficar bem evidente que você tem que fazer a potência primeiro. 10 ao quadrado dividido por 2. Gente, você não pode fazer esse mais aqui primeiro, tá? Primeiro você resolve os lados, depois só no final você soma tudo. Então vai ficar o quê? Ó, 0 vezes 10, 0. Não é isso? 10 vezes 10, 100, ó. 10 vezes 100, 1000, né? Dividido por 2, 500, mais 0, 0. Então, qual a altura que o corpo cai? 500 metros, né? Tranquilo, né, gente? Ah, professor, se eu tivesse começado pela velocidade final também, tanto faz a ordem que você começa, tá? O importante é você achar a resposta. Eu fui na ordem que ele perguntou aqui, ó. Ele perguntou a altura, né? Determine a velocidade que ele toca. Ah, não fui na ordem, não. Eu comecei pela altura, então tanto faz, tá? Eu poderia ter começado com a vovó à toa. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais gravidade vezes o tempo. Velocidade inicial é 0, a gravidade é 10, positivo.
mais e mais, continuo mais aqui, ó. 10 vezes 10 do tempo. Então a velocidade final é 100 metros por segundo. Então eu poderia fazer qualquer uma das duas. Então eu tenho a resposta aqui, ó. Essa aqui são as duas, né? A resposta às duas perguntas realizadas no exercício, tá? Então é muito importante a gente ter isso. Também outra coisa importante é o desenvolvimento dos exercícios, né? A gente tem que desenvolver isso aqui como se fosse uma redação. Então tem uma sequência, vocês observam que eu não fico pulando etapas. Então eu escrevo a fórmula, substituo as fórmulas, faço, né? Desenvolvo os cálculos, só no final que eu chego na resposta. Então não tente fazer direto, não tente inventar nada. Vá fazendo como se fosse uma redação. A pessoa que vai ler o seu exercício, que nesse caso serei eu, né? Ele tem que entender o que você fez, tá? Não se esqueçam disso, porque quando a gente voltar para a aula presencial, isso aí vai ser cobrado, tá? A maneira com que você expõe. Não é apenas a resposta que a gente está fazendo online, tá ok? Bom, observe que aqui também foi igual. Eu coloquei a fórmula, substituí. Bom, como é 10 vezes 10, primeiro sempre eu faço, né, multiplicação, potência, essas coisas. 100 mais 0, 100 metros por segundo. Ok, gente? Vamos para o exercício 2. Então, um corpo é abandonado de uma altura igual a 2.000 metros. Tá? Determine o seu tempo de queda. Bom, eu quero o quê? Vamos tirar os dados do exercício. Ó. Abandonado. Então, a velocidade inicial é 0. Qual que é a altura que ele cai? 2.000 metros. Se ele está caindo, a gravidade está ajudando ele a cair. Tá? Então, a gravidade é positiva. O movimento é acelerado. Tá? E qual que é a pergunta? Sempre importante, gente. Muito importante. Saber o que você vai ter que responder. Qual é a pergunta? Isso é a interpretação de texto. Então, eu quero saber o tempo que ele demora para bater no chão. Né? Ok? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a altura, né, e tenho a gravidade. Então, se eu for pegar, por exemplo, eu quero achar o tempo. Ó. Imagina que eu tenho a vovó à toa. V é igual a V0, velocidade inicial, mais a aceleração, que nesse nosso caso é a gravidade, vezes o tempo. Ó. Eu quero encontrar isso aqui, ó, o tempo. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que observar se eu posso usar essa fórmula. Vamos lá. Gravidade eu sei? Sei, ó, tá aqui. Beleza. A velocidade inicial eu sei? Sei. Tá aqui, ó. E a velocidade final? Eu não sei. Então, sacaram que não dá para mim usar essa fórmula aqui, porque eu não sei nem o t e nem a velocidade final. Então, a gente não consegue usar. Então, observaram que é um jogo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentando saber se os dados que nós temos encaixam aqui para a gente poder efetuar o cálculo. Ok? Vamos fazer o teste agora com o Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento, que no nosso caso aqui é a altura. Nossa, que horrível escrever com esse mouse, hein? Gente, ó, eu sei a altura que ele caiu? Sei. Eu sei a gravidade? Sei. Eu sei a velocidade inicial? Sei. Eu sei a velocidade final? Não. Bom, professor, então eu consigo resolver esse exercício aqui? Consegue. Só que quando você usar essa fórmula aqui, com esses dados que nós temos nesse exercício, o máximo que você vai fazer é achar a velocidade final. Mas a pergunta que é feita determine a velocidade que ele toca o chão? É por isso que a gente tem que saber o que está sendo perguntado. Então, mesmo dando para usar essa fórmula, a gente não acha o tempo. Então, a gente não consegue chegar numa resposta, né? A resposta do exercício. Ah, professor, e se eu usar a Torricelli e depois colocar aqui dentro da vovó à toa a resposta e isolar o tempo? Beleza, aí dá certo, né? Ah, professor, eu estou usando o cérebro. É isso, né, gente? Essas fórmulas podem ser usadas em conjunto, tá? Ok?
Aí você consegue, daí você tem a velocidade final, coloca o valor aqui, aí quem que você não tem? Apenas o tempo. Aê, você conseguiu fazer. Vai estar certo, professor? Vai estar certo. Bom, existe um meio mais fácil de fazer, professor? Não sei. Vamos dar uma olhada na última fórmula do sorvetão, que ela é ΔH, né? Que a gente passa o H para o outro lado, né? S menos S0 é igual a H menos H0, dá o delta, né? Então dá velocidade inicial, que horrível escrever com isso aqui, hein? Vezes o tempo, mais G, que é aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Bom, vamos ver essa aqui. A gente tem a velocidade inicial? Tem. Que é 0. O tempo é o que a gente quer encontrar. A gente tem a gravidade? Tem. O tempo é o que a gente quer encontrar. Então, por enquanto, a gente só não sabe uma coisa. E o ΔH, a gente sabe? Sabe. Então, por que eu não faço direto? Sacaram a ideia? Então, ao invés de eu fazer 2 etapas, eu posso analisar, né, pegar os dados que o exercício me deu, concentrar na resposta e primeiro fazer uma pré-análise para ver se eu não consigo já fazer isso aqui direto. Sacaram? Então, você vai ter essas 3 formulinhas e dessas 3 formulinhas, você vai trabalhando com elas, tentando achar qual vai ser a que vai fornecer o jeito mais fácil de achar a resposta à pergunta realizada, né? Professor, e aquelas formulinhas de S é igual a S0 mais VT? Gente, tem que lembrar que são 2 tipos de movimento, tá? Movimento uniforme e uniformemente variado. Então, quando a gente tem aceleração, aquelas primeiras fórmulas que a gente tinha lá no comecinho dos nossos estudos não funciona, aquilo lá é só para velocidade constante. Quando nós temos aceleração, a velocidade muda, tá? Mas essa é uma outra conversa. Ok, gente, que eu quis mostrar para vocês como que funciona a escolha, ou a análise que vocês têm que fazer para escolher o método de resolução, ou a fórmula que você vai adotar aqui, né? Para resolução dos exercícios, tá? Então, encarem assim. Antes de existir computador, era assim que as pessoas faziam o joguinho, né? Tentando entender as equações, né? Ou tentando entender o universo que nos rodeia. Nesse caso aqui, o movimento dos corpos, né? Bom, vamos para a resolução, não enrolei demais. Então, a fórmula mais fácil é a altura, né? ΔH é a velocidade inicial vezes o tempo, GT ao quadrado sobre 2. Então, no lugar do ΔH eu coloquei 2000. Tá aqui. Sempre, né, gente? Façam os passos, substituam, escrevam a fórmula, depois substituam a fórmula. Se puder escrever uma embaixo da outra, é o melhor método para você não se perder. E vai substituindo os valores, ó. Velocidade inicial, 0 vezes T. Professor, por que eu não substituo T? É porque eu não sei. É a pergunta, ó. Aí a gravidade, mais... A gravidade não é 10, ó. Mais e mais dá mais 10 vezes T ao quadrado sobre 2. Como é uma multiplicação, uma divisão, eu posso cortar aqui, ó. Então 10 dividido por 2 dá 5. Professor, mas eu não quero cortar. Beleza, não tem problema nenhum. Bom, continuando. Gente, 0 vezes T é 0. Tá? Então só sobrou isso aqui, ó. 5T ao quadrado. Tá aqui, ó. Tá? É igual a 2000, porque esse aqui, ó, é 0. Bom, o 5 está multiplicando o T, ele passa para o outro lado dividindo, tá aqui, ó. 2000 dividido por 5, né, é igual a 400. Só que nós temos o T ao quadrado, eu quero apenas o T. Então, se é potência de um lado, eu passo como raiz do outro, ó. Então, raiz de 400, olha, eu fiz as animaçãozinhas, ó, igual a 20 segundos. Então, o tempo que ele demora para cair de 2.000 metros, né, um corpo abandonado a 2.000 metros, são 20 segundos, tá? Beleza, gente? Agora não vou ficar enrolando mais na escolha da formulinha não, hein? Vamos lá. 3. Uma pedra é abandonada de uma certa altura do solo. Ao tocar o solo,
Sua velocidade é igual a 50 metros por segundo. Calcule o tempo que ela leva para cair. Mais uma vez está pedindo o tempo, né? Vamos tirar as informações. Bom, uma pedra abandonada de uma certa altura do solo. Eu sei a altura? Não. Não sei, é uma certa altura. Mas ele fala que é abandonada. Bom, se é abandonada, a velocidade inicial é 0. Ao tocar o solo, sua velocidade é igual a 50. Opa! Velocidade final, 50 metros por segundo. E a pergunta que não quer calar: calcule o tempo que ela levou para cair. Está aqui, ó. Então, esses foram os dados que eu tirei do enunciado. Lendo o exercício. Gente, física é fácil demais. É muito gostosinho de fazer, né? Para quem é da informática, depois pode fazer, por exemplo, um algoritmo para fazer esse tipo de exercício aí sozinho. O problema é o quê? O exercício tem que saber, tem que fazer uma comparação com os dados que a gente tem com uma formulinha para saber qual que é mais fácil, né? A escolha da fórmula tem que ser inteligente. Bom, nesse caso aqui, ó, eu vou usar a vovó à toa, né? Trocando o A pela gravidade. Professor, qual que é a gravidade? Bom, se um corpo está caindo, a gente já viu que a gravidade... Quem assistiu os vídeos viram que a gravidade não é 10, né? É 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que a gente arredonda para 10 para ficar mais fácil os exercícios, não é isso? Então lá, que é nos vídeos das aulas, nas videoaulas, vocês vão ver que é 9,81 a gravidade, tá? Ok? Mas a gente arredonda para 10. Então a gravidade aqui na queda, a gravidade ajuda o corpo a cair, então a gravidade é positiva. Então, 50 que é a velocidade final, velocidade inicial é 0, a gravidade é positiva e temos o sinal de mais aqui, ó. Mais e mais é mais. Gravidade é 10, a gente arredonda, vezes o T. Gente, o que a gente não sabe aqui? Só o T, né? Antes T do que não T, não é assim? Então a gente vai isolar, ó. Então T igual a 50 dividido por 10, ó. O 10 passa dividindo aqui o 50, porque ele está multiplicando. Então quanto tempo ele demora para cair? 5 segundos. Beleza, gente? Joia? Logicamente, você vai ter uma colinha ali com 3 formulinhas e aí você vai ver qual que é a melhor. Aqui estava mais fácil de se usar, né? Top? Vamos lá. Exercício 4. Um garoto encontra-se num apartamento no alto de um edifício. Então imagina um moleque lá em cima. Lá. Tem que ter gradinha, senão ele pula, né? Molecada é complicado. Vamos lá. Pela janela, ele atira verticalmente um objeto com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Então imagina você com um ovo na mão e joga para baixo esse ovo. Então você não está abandonando esse ovo, você está jogando ele. Então ele tem uma velocidade inicial, ó, 10 metros por segundo. O objeto demora 2 segundos para atingir o solo. Então você ligou o cronômetro, pensa moleque arteiro, né? Além de jogar alguma coisa, ainda fica cronometrando. Considerando a gravidade, por que ele fala considerando? Porque a gravidade é 9,81 e alguma coisa. A gente considera 10 para facilitar, então nunca esqueçam disso, tá? Determine a altura em que se encontra o garoto. Então ele quer saber qual a altura que o moleque está lá na janela, esse filho da mãe. Vamos ver os dados que a gente tem, ó. Velocidade inicial agora não é 0, é 10. Ó. O tempo de queda 2 segundos. Gravidade, 10, só que positivo, porque está ajudando no movimento de queda. E a altura? Se eu soubesse, não precisava resolver, já estava respondido, não é isso? Então, na verdade, é a pergunta que nós temos. Nós temos 2 formulinhas para achar isso aí, né? Uma das formulinhas é através da vovó à toa, que é ΔH é igual a V0T mais GT ao quadrado sobre 2, ou a gente pode usar Torricelli, só que a gente não sabe, né? O Torricelli que vai nos dar a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento, né? Nós queremos saber o deslocamento aqui, ó.
Então a gente pode usar uma das duas. Vamos ver qual que eu optei. Analisando, eu vi que eu não sabia a velocidade final que o objeto toca o solo. Então não dava para usar a Torricelli. Agora, usando a vovó, o sorvetão, né, que é, aqui não é sorvetão, aqui é ΔH, a gente vai ter velocidade inicial vezes o t, mais gravidade t ao quadrado sobre 2. Vamos substituir? Então, nós temos velocidade inicial. Antes no exercício anterior era 0, né? Agora é 10. Vezes o tempo, que é 2 segundos. Mais. Por que mais, professor? Porque a gravidade é positiva e a formulinha tem um mais aqui, ó. Mais e mais dá mais. 10, que é a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Gente, é só o tempo que é o quadrado, tá? Então, primeiro você tem que elevar o tempo ao quadrado ali. Bom, ΔH, então, nossa, ficou grandão isso aqui. ΔH vai ser o quê? 2 vezes 10, 20. Mais, olha só, cortei em cima, cortei embaixo, ficou 5. 2 ao quadrado é 4, ó. Beleza? 5 vezes 4, 20 também. Então, nós chegamos a 20 mais 20, que é 40. Gente, não faça. Eu já vi muito aluno fazendo 20 mais 5 e multiplicar por 4. Não pode, tá? Primeiro você faz a multiplicação aqui, só depois você faz a soma ou subtração, tá? Então, a altura que o objeto cai, a altura que o menino está, na verdade, na janela é o quê? 40 metros, tá? Bom, vamos agora para os exercícios do conteúdo complementar. Professor, por que você passou esse conteúdo complementar? Porque a nossa apostilinha tem poucos exercícios e eu não gostaria de abordar só a queda livre, porque alguém pode jogar alguma coisa de baixo para cima, né? Quando a gente joga alguma coisa de baixo para cima, esse objeto sobe, né? Então ele tem uma velocidade aqui, né? Uma velocidade para cima, positiva, pode considerar, a gente considera positiva. E o que acontece? A gravidade está prejudicando o movimento. Então, esse movimento é retardado de subida. Tá? Ok? Então, esse corpo sobe, quando chega aqui em cima, ele para e volta. Tá? Quem quiser jogar alguma coisa para cima aí para testar, fique à vontade na sua casa. Então, a gente, no movimento de lançamento vertical, a gente divide geralmente o movimento em dois. Né? O corpo é lançado, então ele tem um tempo de subida. O tempo de descida é igual ao tempo de subida, tá, gente? Porque a aceleração é a mesma. Tá? Só muda, só inverte. A aceleração sempre aponta para o mesmo lado, né? Então, no movimento de subida, o corpo está sendo retardado, então ele está freando, ele momentaneamente, ele para lá em cima e ele começa a descer. Né? Então, como ele sobe a mesma altura que ele desce, se a gente for pensar assim, ele demora o mesmo tempo de subida como de descida. Tá? Então, geralmente, se a gente tiver um movimento completo, a gente divide o movimento em dois. E a gente analisa só um. Tá? Bom, então eu coloquei esses exercícios por causa disso. Tá, gente? Bom, vamos lá. Vamos ler aqui o que esse exercício nos pede. Se um certo planeta... uma esfera cai em um certo planeta, uma esfera cai livremente a partir do repouso de uma altura de 128 metros e leva 8 segundos para percorrer essa distância, quanto vale, nas circunstâncias consideradas, a aceleração da gravidade local? Olha que legal! Esse aqui é um exercício que você pode, se você algum dia for para outro planeta, você pode usar para medir a gravidade desse planeta aí. Né? Então, olha lá. Então, nesse planeta, uma esfera cai livremente. Gente, a partir do repouso, velocidade inicial é 0. Tá? A altura que esse corpo cai, 128 metros, ΔH. E o tempo que demora para tocar no chão, 8 segundos. Tá? E ele pergunta quem? A gravidade do planeta. Não vai ser 10 igual aqui na Terra. Tá bom? Pode até ser, né? Se o planeta for idêntico ao planeta Terra, ou aproximado. Bom, o que a gente tem? Ó? A pergunta é a gravidade desse outro planeta. A velocidade inicial é 0.
A distância que o corpo cai, 128 metros. E o tempo de queda, 8 segundos. A gente vai lá para as 3 formulinhas e tenta achar uma formulinha mais adequada, mais simples para a gente resolver esses exercícios. A mais simples que eu encontrei é a do sorvetão aqui. ΔH é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Substituindo os valores, nós temos ΔH é 128, só olhar aqui, ó. Velocidade inicial é 0 e o tempo é 8 segundos, mas 0 vezes 8 é 0, né? Então nem substituir para não perder meu tempo. Então 0 vezes t é mais ou menos. Gente, se o corpo está caindo, a gravidade está ajudando na queda. A gravidade desse outro planeta. Pode ser da Lua e etc. Então, o que nós temos? Nós temos gravidade positiva. Ok? Então, mais e mais dá mais. Vezes tempo ao quadrado. O tempo é 8 segundos. Está aqui, ó. 8 ao quadrado dividido por 2. Por 2. Bom, o que nós temos? 0 vezes t é 0. Então, ficamos com 128. G vezes 8 vezes 8, 64. Gente, nessa quarentena, puxem aí a tabuada no celular e decorem a tabuada, né? Tem que decorar a tabuada, tem que estar na ponta da língua. Facilita muito para vocês no Enem e na vida normal, no dia a dia. Isso para quem não sabe, quem já sabe. Dividido por 2. Assim como fez o G aquela hora, a gente pode fazer com 64. Então, 64 dividido por 2 dá 32, ó. Então, ficou 128 é igual a 32G, ou G vezes 32, é a mesma coisa. Se está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, ó. Então, G, 128 dividido por 32, a gravidade desse planeta hipotético seria de 4 metros por segundo ao quadrado. Né? Não é a gravidade da Terra, tá? Esse aqui é faculdade não sei o que de Bragança, São Paulo. Né? Então, você vê que é um exercício de vestibular. Então, qual seria a resposta? Letra D de demais. Não é isso? Ok, gente? Vamos passar. Eu escolhi um outro exercício. Esse aqui é o exercício 68. Né? Ixi, eu acho que eu não coloquei o número dos exercícios aí. Vocês me ajudam, tá? Esse aqui não é o 68, não. Né? Esse aqui é o 70. Paga aqui. Por mais que eu capriche, ainda sai errado, hein? Mas vamos lá. Universidade Federal do Espírito Santo. Exercício 70. Então, eu resolvi todos, tá, gente? Aqui. Um projétil é disparado do solo. Opa! De baixo para cima. Legal. Verticalmente para cima, com velocidade inicial de 200 metros por segundo. Tá? Então, agora o lançamento não é de cima para baixo, é de baixo para cima. No local onde a gravidade é G, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando-se a resistência do ar, gente, geralmente vai ter isso aqui, porque a gente considera a resistência do ar desprezível, né? Então o corpo também tem que ser adequado se for no ar. Por exemplo, não adianta você soltar uma pena, vai ter influência. Bom, desprezando a resistência do ar, a altura máxima alcançada pelo projétil. Então essa aqui é uma das perguntas, e o tempo necessário para alcançá-la são, respectivamente... Então quer saber a altura máxima que o corpo que esse projétil vai alcançar e o tempo de subida. Então vamos ver o que eu tirei aqui, ó. Dados. Velocidade inicial, 200 metros por segundo. Gravidade, olha só agora, a gravidade atrapalha na subida. Então a gente vai usar o sinal de menos. E esse movimento é retardado, né, gente? Porque o corpo vai subindo, subindo e para. Depois ele começa a descer. Ele quer saber a altura de subida, a altura máxima alcançada. Ele quer saber também o tempo que ele demora para subir. Uma outra coisa que ele não fala aqui, que é muito importante no lançamento vertical de baixo para cima, é que quando ele alcança o máximo de altura, a velocidade é instantaneamente zero. Aí depois ele começa a cair, começa a acelerar de novo. Então o exercício geralmente não traz isso, mas a velocidade no ponto mais alto, então o corpo é lançado, quando ele chega lá em cima ele volta. Então aqui, ó, a velocidade dele é zero.
Então a velocidade inicial é 200, a velocidade lá em cima é 0, então tem um tempo de subida, tá? Se a gente for analisar na descida, ele vai ter velocidade inicial 0 e a velocidade final é igual à inicial, que seria 200, só que apontando para o outro lado. E aqui a gravidade é positiva. Então observe que a gente tem que sempre, se a gente for estudar o movimento completo, a gente tem que dividir em 2. É mais legal assim. Vai depender do exercício. Tem exercício também que vai pedir para vocês raciocinarem um pouquinho mais e você vai conseguir achar o tempo total fazendo um ΔH igual a 0, quando ele sai e volta para o mesmo lugar. Mas não tem esse exercício aqui, tá? Isso é uma das coisas que o ensino à distância nos proporciona dificuldades, né? A gente poderia fazer muitos exemplos, estudar muito mais, só que a gente ia precisar de mais tempo, né? E existe mais coisas para se retirar dessas equações, dessas formulinhas, tá, gente? A gente está fazendo mais basicão, ok? Vamos lá, então. Resolvendo o exercício, ó. Então, aqui, V igual a V0 mais GT, né? Aqui eu consigo saber o que? O tempo de subida. Olha só. Velocidade final lá em cima é 0. Velocidade inicial é 200. Observe que agora inverte, né? Velocidade inicial, que é 200, e a velocidade no ponto mais alto é 0. Mas, ó, esse mais é da formulinha, ó. A gravidade está atrapalhando o movimento na subida, não é isso? Então a gravidade é negativa, ó, menos 10 vezes T. Mais e menos dá menos, gente. Olha lá. Então fica 0 é igual a 200 menos 10 vezes T. O 10, esse menos 10T eu vou passar para o outro lado como mais, ó. Mais 10T igual a 200. O 10 está multiplicando o T, então ele passa dividindo. Não é isso? 200 dividido por 10 é 20. Então nós temos aqui 20 segundos. Então a gente já achou aqui, ó, né? Ou é a resposta B, ou é a resposta D. Não é isso? Não cabe nesse slide. Eu vou passar para o outro exercício, tá? Para outro slide. Vamos lá, continuação. Então o tempo a gente já achou. Então, agora a gente vai achar a altura, que é a outra pergunta. Então eu posso ter, na altura eu tenho essa formulinha e tenho essa formulinha, ó, né, para mim achar a altura, que é o sorvetão adaptado para queda, né, para o movimento vertical, e Torricelli, né? Eu vou fazer aqui, eu achei mais fácil fazer com Torricelli, tá? Então a gente escolheu essa aqui, ó. Então vamos lá. Então, velocidade final é 0, velocidade inicial é 200, lembrando que isso aqui é ao quadrado, mais 2 vezes quem? A gravidade, ó. Só que a gravidade na subida, ela atrapalha o movimento. Então, menos 10 vezes ΔH. Observe que só o ΔH ficou como incógnita, né? Resolvendo. 0 ao quadrado é 0, né, gente? 200 vezes 200 dá 40 mil. Mais e menos, menos. 2 vezes 10, 20. Vezes ΔH. Vou passar esse aqui para o lado de lá, com o sinal de mais. Quando eu somo com 0, tanto faz, ele soma. Então, fica mais 20H, ΔH, é igual a 40 mil. O 20 está multiplicando, eu passo dividindo, ó, né? Então, vai ficar 40 mil dividido por 20. Então, a altura, né, em que ele sobe, ó, a altura máxima que ele alcança é de 2.000 metros, tá? Então, seria a letra D do exercício, onde dá 20 segundos e 2.000 metros, tá? Ah, professor, mas eu errei o exercício porque eu fiz usando o sorvetão. Vamos ver? Não, né? Olha só, né? ΔH, vou até apagar aqui os canetas. Vamos ver aqui. Tá. Vamos voltar aqui. Então, ó, ΔH, ó, 200 vezes T, né? Então, 200 é a velocidade inicial, T é o tempo, menos, porque mais e menos da gravidade, lembra lá, ó, né? Porque agora a gravidade é negativa, vai dar 10 vezes, né? O tempo, né? 20 segundos,
20 ao quadrado. Tá? Que a gente já achou no primeiro exercício. Né? A gente teve que fazer o tempo para poder colocar aqui dentro. Né? Mas uma vez que você já achou o tempo lá no começo, aí você pode utilizá-lo. Então fica aqui, ó, 10, então simplifiquei, ficou 5 vezes 20 ao quadrado. Vamos continuar a resolução? Ó. Delta H, 2 vezes 2, 4, 1, 2, 3, 0, ó, 4.000. Menos, tá aqui, ó, 5 vezes 20 vezes 20 é 400. 5 vezes 400, opa, é 2.000. 4.000 menos 2.000 dá uma altura de 2.000 metros. Então a resposta é a mesma, tá, gente? A questão é, eu deveria encontrar o tempo antes para colocar aqui dentro, tá? Então esse é um problema. Se fosse perguntado só a altura, aí ficaria mais difícil a gente fazer com essa fórmula. Mas como temos duas perguntas, né? Beleza, gente? Vamos continuar. 71. Ah, agora eu coloquei certo. Ai, meu Deus. Aí sim, hein? Exercício 71. Uma pedra é lançada verticalmente para cima a partir do solo. Olha só, mais uma vez, lançamento vertical para cima. E depois de 10 segundos, ele retorna ao ponto de partida. Então, eu joguei, ela subiu, chegou lá em cima e voltou. Qual que ela retorna ao ponto de partida? Volta a minha mão, né? Ok? Então, ele volta para o mesmo lugar. Então, a pedra subiu e desceu. Despreze o efeito do ar e adote a gravidade 10. Né? Então, a gente sempre arredonda aí a gravidade para facilitar. A velocidade inicial de lançamento da pedra tem módulo igual, então a gente quer saber só o valor da velocidade que a pedra saiu da minha mão. Tá? Então, o que eu vou tentar fazer? Uma das técnicas que eu posso fazer é analisar o exercício, né? Cortando ele em duas etapas. Então eu sei que o tempo total até ele sair da minha mão e retornar é 10 segundos. Não é isso? Como eu sou uma pessoa estudiosa e estudei isso aqui, eu sei que o tempo, esse 10 segundos é o tempo para ele subir, mais o tempo para ele descer. Né? Como a distância é a mesma, então a gente tem a gravidade a mesma, etc. Tempo de subida é 5 segundos. E o tempo de descida é 5 segundos. Tá? Somando os dois dá 10 segundos, beleza? Temos que analisar, ó, fica mais fácil, não é que temos, fica mais fácil analisar o exercício apenas na subida ou na descida separadamente. Né? Então fica mais interessante assim. Tá? Vamos continuar. Ó. Na subida, nós temos o quê? Vamos ver aqui se eu fiz certo. Na subida, velocidade... Oi, aqui está o contrário, tá, gente? Na subida, a velocidade inicial. Né? A velocidade inicial eu não sei. E a velocidade final é 0. Olha, eu inverti aqui. Na subida, a gravidade é negativa, porque ela atrapalha o movimento. E o tempo de subida é 5 segundos. Na descida, aí sim, ó. Né? Aí sim. A velocidade é 0, porque ele chegou lá em cima. Então, agora, quando a gente vai analisar na descida, a gente começa só a analisar de cima para baixo. Então, a velocidade que ele chegou lá em cima é 0. Então, ele vai começar a descer. Então, a velocidade na descida inicial é 0. E a velocidade final que ele chega aqui na mão, eu não sei. Tá? Gravidade de cima para baixo. Como a gravidade ajuda, então nós temos aqui 10 metros por segundo. Ao quadrado. A aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, tá, gente? E o tempo de descida? É o mesmo de subida. 5 segundos. Eu considero, como não tem que fazer jogo de sinal nem nada, eu considero na descida mais fácil. Mas a gente pode fazer nos dois. Né? Então, na descida, ó. Eu estou querendo saber o quê? A velocidade que ele sai da minha mão. Então, a mesma velocidade que ele sai é a velocidade que ele chega. Tá ok? Então, ó, na descida, fica mais fácil analisar pela vovó à toa. Aí eu substituo os valores. Ó. A velocidade que ele vai bater na minha mão vai ser a velocidade que ele volta, depois que ele subiu e desceu. Então, qual que é a velocidade inicial lá em cima? 0. Mais... Aqui, o movimento é de descida, então a gravidade é positiva. Mais e mais dá mais. 10 vezes 5, que é o tempo de descida. Ó. Então, a velocidade que ele volta na minha mão é de 50 metros por segundo.
que é a mesma velocidade que ele saiu. Ok? Tá? Então, se a gente tivesse feito na descida, a gente chegar no mesmo resultado. Tá bom? A letra C. Tá? Beleza? Vamos lá. Vamos ver se tem mais algum. Opa, não tem. O que nós temos aqui é só o Newton reclamando. Que raiva! Né? Eu fiz um monte de cálculo para achar a equação da gravidade. Até aí, beleza. Para vocês adotarem como 10 na hora da conta, sacanagem, hein? Então, Newton deve estar rolando no túmulo, né? Mas, a questão aqui é a gente entender os conceitos do movimento, né? Se a gente tiver que calcular alguma coisa para engenharia e etc., aí sim a gente tem que usar os dados mais próximos do real, tá bom? Mas para entender os conceitos, a gente pode usar assim 10. Ô, Newton, de boa, cara. Né? Bom, gente, acabou aqui. Valeu. Né? Espero que vocês tenha funcionado como correção isso. E um abraço, né? Espero que vocês se deem bem nas atividades. Valeu, até a próxima.